Olá, bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar mais um Primeiras Notícias. E damos início a essa edição conferindo os principais assuntos da região e do país que estampam as capas dos jornais desta quinta-feira, 13 de janeiro. Vamos ver o que diz a Folha de São Paulo. Ômicron lota postos em São Paulo e desfalca equipes médicas. A falta de testes de Covid. Rede de hospitais e farmácias suspendem aplicações. Mesmo assunto, estampa a capa do jornal Estado de São Paulo. Além das filas, Brasil pode ter falta de kits de teste de Covid. Laboratórios priorizam casos graves e profissionais da saúde. Aqui da nossa região, nós trazemos a manchete do jornal A Tribuna. Santos prorroga a data de vencimento do IPTU. Em Cubatão, o pagamento do imposto foi adiado para maio. E, por último, o destaque do Diário do Litoral. Com o avanço da Covid, Anvisa pede o fim da temporada de cruzeiros. Em nota enviada ao Ministério da Saúde e à Casa Civil, a agência aponta o avanço de casos impulsionados pela Ômicron. Você acabou de conferir as manchetes dos principais jornais da Baixada Santista e do Estado de São Paulo, que a gente lê junto todos os dias aqui no Primeiras Notícias. E os aposentados e pensionistas do INSS, que recebem mais que um salário mínimo, terão este ano um reajuste de 10,16%. Veja na matéria do José Mário Alves. Olha, uma boa notícia, o teto do INSS vai subir para R$ 7.087. E olha, isso vale para aposentados e pensionistas. O aumento dos benefícios do INSS é baseado na variação de 10,16% do INPC de 2021, que foi divulgado na terça-feira passada, no dia 11, pelo IBGE. Os aposentados, pensionistas, segurados que recebem o benefício do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, esses que recebem acima do salário mínimo, devem ter um reajuste de 10,16% neste ano. No ano passado, o reajuste foi de 5,45%. A correção corresponde à variação da inflação medida de janeiro a dezembro de 2021. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que serve como base para esse cálculo, foi divulgado pelo IBGE nesta semana. Com o reajuste, o teto do INSS, que é o valor máximo das aposentadorias pagas pela Previdência Social, deverá passar de R$ 6.433,57 de hoje para R$ 7.087,22. Os valores ainda serão publicados no Diário Oficial da União. Mas olha, para quem recebe o mínimo, o reajuste para os aposentados, pensionistas e segurados que recebem valor igual a um salário mínimo, seguirá o valor do piso nacional, que passou de R$ 1.100 em 2021 para R$ 1.212 em 2022. Muito bem, agora 11 horas e 35 minutos e é hora da gente dar uma olhada nos números da pandemia aqui em Cubatão. Acompanhe comigo na tela. O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Até o momento, o município tem 16.695 casos confirmados de Covid-19. O número subiu bastante de pessoas com suspeita de Covid. 210 pessoas com suspeita de Covid, portanto, estão em isolamento e recebendo o acompanhamento da vigilância epidemiológica. 24.993 casos foram descartados após resultados negativos dos testes. Continuam sendo investigados 6 óbitos por suspeita de Covid também. Outros 51 foram descartados e, infelizmente, 518 óbitos confirmados aqui em nossa cidade desde março de 2020. 16.094 pessoas já se recuperaram da Covid, receberam alta hospitalar ou alta do isolamento social nos casos mais leves. E por falar em hospital, o número permanece o mesmo. Uma pessoa internada em um dos leitos de UTI Covid aqui em nossa cidade, o que corresponde a 12,50% da taxa diária de ocupação. Já a taxa média semanal é de 25%. Vamos conferir também o avanço da vacinação aqui em Cubatão, olha só. Até o momento foram aplicadas 201.335 doses do imunizante contra a Covid-19. Primeira dose foram 91.003, segunda dose 83.514, terceira dose 23.557
e 3.261 pessoas receberam o imunizante da Janssen, o que totaliza 71,61% da população cubatense, já imunizada com a primeira dose da vacina ou com a vacina da Janssen. Lembrando que a vacinação durante a semana é nas UBSs, das 8h30 até as 4 da tarde, e no sábado no Centro Esportivo Pita, das 9 da manhã até as 3 da tarde. E as inscrições para os cursos de graduação do IFSP, mais conhecido como Escola Técnica Federal, estão abertas até o próximo mês. Para participar da seleção, é necessário ter feito o Enem entre 2017 e 2021 e não ter zerado em nenhuma das provas. Veja os detalhes. Estão abertas até o dia 18 de fevereiro as inscrições para o vestibular do Instituto Federal de São Paulo, o IFSP, para o ingresso no primeiro semestre de 2022. Para o campus de Cubatão, são 240 vagas para 6 cursos superiores de graduação. Serão utilizadas para a classificação dos candidatos as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em alguma das edições entre 2017 e 2021. Os candidatos não podem ter sido eliminados em alguma das provas ou obtido nota 0 na redação. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site processoseletivo.ifsp.edu.br, realizar o cadastro no portal do candidato e preencher o formulário de inscrição e o questionário socioeconômico. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. O IFSP mantém a política de ações afirmativas na distribuição de vagas em seu processo seletivo. Dessa forma, 50% das vagas de cada curso são reservadas apenas a candidatos que estudaram o ensino médio integralmente em instituições públicas de ensino. Também há reserva de vagas para candidatos de baixa renda, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Mais informações podem ser obtidas no edital disponível no site da instituição. Em caso de dúvidas, o candidato deve enviar um e-mail para estudeaqui@ifsp.edu.br. Então, se você tem interesse em ingressar no ensino público superior, essa é a oportunidade, não perca. Agora são 11h40 e o dia amanheceu com bastante nebulosidade nessa quinta-feira aqui em Cubatão. O tempo continua instável e ainda há previsão de chuva, porém em volumes menores. Confira na previsão. Nesta quinta-feira em Cubatão, o dia será de sol com algumas nuvens, com previsão de chuva rápida e moderada durante o dia e a noite. Os termômetros registram uma ligeira elevação na temperatura, que fica entre a mínima de 22 e a máxima de 29 graus. A intensidade dos ventos ainda é fraca e a umidade relativa do ar tem variação estimada entre 71% e 98% ao longo do dia. E para você que está pensando em ter um bichinho de estimação, eu tenho uma ótima notícia. O Canil Municipal está com mais de 80 animais à espera de um novo lar. E um deles pode ser seu. Veja como. Se você deseja ter um animalzinho de estimação em casa, um cachorrinho, um gatinho, fique atento a esta dica do Serviço de Controle de Zoonoses, que conta com um programa de adoção de animais. Hoje tem 83 animais disponíveis para adoção, são cães e gatos, a maioria saudáveis, disponíveis para quem quer adotar um animalzinho de estimação e ganhar carinho em casa. Com pet de todos os portes, idades e temperamentos, os profissionais do serviço dão aquela ajudinha para o encontro perfeito. Então a gente sempre pergunta para a família, tem criança, como que é a criança, se mora em apartamento ou casa, qual o espaço que o animal vai ficar, porque aí a gente conhece um animal que é mais tranquilo, que pode ficar com um idoso, com uma criança, um animal que é mais agitado, que precisa de um quintal, um animal que precisa de um muro alto, porque pula. Então a gente faz toda essa adaptação antes da adoção e já avisa, olha, esse tem essa característica. Você tem condição de abrigar? Aí a pessoa fala, não, meu quintal é pequeno, então precisa de um animal de menor porte, precisa de um animal mais tranquilo. Então a gente faz essa entrevista antes da adoção.
Rosângela Chad explica que é importante os interessados saberem claramente os motivos pelos quais desejam adotar um pet. Como, por exemplo, adotar um animal para fazer companhia para um idoso. Precisa saber que esse idoso ele tem um tempo de vida e que o animal pode ter um tempo de vida maior que o do idoso, né? Geralmente leva-se filhote para acompanhar um idoso. Então, e depois a pessoa quer devolver o animal. Isso é muito ruim para o animal, que já está habituado com a família, que está acostumado com a família, que também vai sentir a perda do idoso, né? Então, é muito ruim. Então, precisa ter muita consciência ao adotar. Animal não é brinquedo. Adotar animal também para uma criança, é importante saber se... É importante lembrar que quem vai cuidar não é a criança, é o adulto que geralmente trabalha. Então é importante ter muita consciência ao adotar. Você precisa ter consciência que ele vai ser um membro da família. É mais um filhotinho, um filho que você está levando para casa, né? É um ser vivo que você está levando para casa, que vai comer, que vai, se for filhote, vai morder sapato, vai morder o canto dos móveis. Se for adulto, ele tem as necessidades especiais, é um animal que vai ficar idoso, que você vai ter cuidados especiais para quando ele for ficar idoso. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado no momento da adoção. Para adotar um animalzinho, basta comparecer de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 2 às 4 da tarde, no Serviço de Controle de Zoonoses, localizado na rua Papa João Paulo I, número 100, no sítio Cafezal, próximo ao 1º DP de Cubatão. É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Se for gato, é legal trazer uma caixinha de transporte. Se for cachorro, uma coleirinha com uma guia. E a chefe do Serviço de Controle de Zoonoses ressalta que, independente da idade do pet, é sempre possível educá-lo. Comandos básicos que o animal também já às vezes já sai daqui sabendo, e a gente pode orientar também esse contato do tutor com o animal para facilitar essa convivência. Na página Amigos do Canil Cubatão no Facebook, você pode ver alguns dos animais disponíveis para adoção. Com essas imagens fofas que a gente encerra o Primeiras Notícias dessa quinta-feira e a gente volta a partir das 18h15 com mais informações para você. Um ótimo dia e até mais.